Louvado seja o nome do Senhor, né, meus irmãos? Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, é o seguinte, primeiramente e novamente, boa noite a todos os irmãos. Amém. Os irmãos que eu saudei, os irmãos que eu ainda não saudei, deixo aqui as minhas saudações, amém? Amém. Meus irmãos, não fiquem bravos comigo, mas hoje a gente não vai continuar o tabernáculo. Eu expliquei o porquê na quarta-feira. E eu prefiro quebrar esse compromisso com os irmãos do tabernáculo nesse domingo. Não sei o que Deus reserva para o próximo, porque eu vou ser obediente a Deus, obediente ao Senhor. Amém. E algumas coisas aconteceram na terça-feira, na live que nós participamos. Alguns irmãos puderam entrar, vão entender a respeito do que nós vamos falar aqui hoje, nessa noite. E na quarta-feira, né, também o Senhor me surpreendeu, vamos dizer assim, me surpreendeu no sentido de falar no meu espírito através da palavra que o cooperador Everton ministrou. E sendo assim, eu falei, puxa vida, realmente não é para a gente pegar o tabernáculo ainda. Talvez Deus esteja tratando algumas coisas conosco e vamos entender o que é, né, que o Senhor tem reservado para a gente. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei se os irmãos, todos, acho que não todos, né, estavam aqui na quarta-feira. Não, né? Não sei se os irmãos que não vieram também não se assistiram, né, a gravação da administração do Everton, mas eu convido os irmãos que não assistiram, assistam, amém? Foi uma ministração muito boa. Obviamente que tudo que sai, né, daqui tem saído da parte de Deus, né, usando a vida dos irmãos, tem sido algo muito bom, mas assistam, irmãos, não percam, ok? E eu, assim, 3 coisas me chamaram muita atenção na ministração do Everton, que foram as mesmas 3 coisas que foram tratadas um dia antes na live que nós fazemos às terças-feiras, que se diz respeito a voltar ao simples. Eu lembro que o Everton comentou isso logo no início da ministração, que muitas das vezes nós precisamos voltar ao início, voltar ao básico, porque às vezes, irmãos, a gente mergulha tanto nas coisas de Deus, às vezes a gente aprende coisas tão extraordinárias, tão grandes, que a gente acaba caindo talvez a gente acaba caindo nesse ciclo, ou nesse meio de sempre querer algo novo, sempre querer algo assim extraordinário, mas às vezes, irmãos, o extraordinário está no simples, às vezes o extraordinário está no básico, né? E isso a gente não pode perder. Por quê? Porque eu tenho assim conversado com alguns irmãos, tenho ministrado a palavra na vida de alguns irmãos, e eu vi assim a necessidade de voltarmos ao básico. Porque às vezes a gente vai avançando, a gente vai lendo, a gente vai entendendo, a gente vai vendo assuntos diferentes e tal, só que quando a gente volta, eu tenho dentro de mim de que está tudo certo na vida dos irmãos. Puxa vida, entendi tudo. Mas eu vejo que quando a gente volta e fala de alguma coisa, só pelo posicionamento dos irmãos, talvez a surpresa, eu falo, poxa, mas o irmão está surpreso, mas já foi falado. E aí é quando você vê que realmente não trouxe fundamentação para a vida do irmão. E talvez nem para a minha. Entende? Então, aí o Senhor, realmente na terça-feira eu falei, meu Deus do céu, precisamos voltar e entender as coisas, talvez com um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, para que a gente sinta, e os irmãos vão entender na ministração de hoje a importância disso. Então, voltar ao básico sempre, voltar à origem, voltar ao início de tudo sempre é muito proveitoso, irmãos, muito proveitoso, e até para nós mesmos não nos incharmos, né, de soberba, sabe, de arrogância, de tipo, não, irmãos, é muito bom, vocês não têm noção quanto é bom voltar a falar de coisas que às vezes eu não estudava, eu mesmo não estudava há 3 anos atrás, a última vez que eu toquei naquele assunto foi 4 anos atrás. É muito bom, por quê? Porque a cada dia que a gente pega essas coisas, irmãos, a gente vê o quanto de habilidade a gente
adquiriu, o quanto de conhecimento, e agora os argumentos são diferentes, a visão é diferente, a maturidade acerca do assunto é totalmente diferente. Vocês conseguem compreender, sim ou não? Amém. Então, eu vejo pessoas, e eu já caminhei por essa necessidade, tipo, puxa, vamos supor, já aprendi que esse copo é copo e que ele é roxo, vamos avançar, o que mais eu posso extrair desse copo? Mas o legal é que assim, alguns detalhes passam, e agora você começa a enxergar o copo, tipo, ele já não é mais o básico, né? Eu digo no sentido de, tá, legal, copo é roxo, mas eu pulei que ele é feito de plástico, ele não é de vidro. Então é mais uma questão. E quem desenvolveu o copo foi uma outra pessoa. Então eu começo, irmãos, a ganhar corpo no negócio, tá entendendo? Por isso que eu amo estar envolvido com a obra do Senhor, eu sempre estou... Você pode ver, quando eu tenho oportunidade de estar junto com o pastor Anderson, embora ambos, né, ensinem a palavra, mas, irmãos, vocês não têm noção. Um exemplo diferente já enriquece totalmente o contexto da coisa, porque às vezes eu pensava naquele assunto tal, como um assunto de receita, e o pastor Anderson naquele dia divinamente inspirado, por exemplo, pelo Espírito Santo. Isso acontece também na vida dos irmãos, como aconteceu na vida do Everton, foi feliz na quarta-feira. O exemplo que vem não é receita, o exemplo que vem é uma construção. E aí, irmão, você começa a desenhar tudo de novo no seu coração, na mente, você fala, uau, que base que a gente vai criando, que alicerce, tá entendendo? E por que eu estou tocando nesse assunto? Vamos para o segundo tópico e aí a gente já lê melhor. A outra coisa que o Everton falou, e ele também foi muito feliz, a primeira coisa foi, voltemos sempre ao simples, né? Não precisamos reinventar a roda, né? E irmãos, já deixo um alerta aqui para os irmãos, não sintam vergonha de dizer do mesmo jeito que vocês aprenderam. Hoje, a igreja vem caminhando por um caminho que é muito perigoso, eu já ministrei isso na vida dos irmãos. Qual é o caminho? Nós temos muitos pregadores, e pregadores que buscam, pregadores que eu digo da palavra, mas o que eles têm no coração não é transformar a vida, é ser mais um destaque no meio de muitos que ensinam. Então o que acontece? Você tem uma mensagem lá X que foi muito bem aplicada por um pregador X, e aí um outro pregador vendo essa mensagem, ele vê a necessidade de não fazer o X. Embora o X foi perfeito, embora o X foi muito bem encaixado, eu tenho a necessidade de falar o Y. Porque se eu falar o X, eu vou ser comparado a um irmão que fala igual ao outro irmão. E isso o Everton também comentou, né? Não precisamos mudar uma receita que já deu certo. O perigo disso é começarmos a trazer para dentro da massa coisas que não vão ser benéficas àquilo que está sendo formado, aquilo que está sendo produzido. Então, ao invés de eu achar que não, eu estou aqui dando mais qualidade, vamos pensar como se fosse um bolo, ok? O irmão, tem alguém aqui que é perito em fazer doce, bolo? Sei que a irmã Maria, olha ali, Tassi. Então, a Tassi trouxe um bolo e o bolo está perfeito, está exato, irmãos, assim, sabe? Para ninguém colocar defeito, equilibradíssimo no açúcar, equilibradíssimo na massa, a massa do jeito que a gente gosta, molhadinho e tal. Aí ela tem a receita. E deu certo, todo mundo gostou aqui. Então não cabe, puxa vida, eu vi que todo mundo gostou, vou pedir a receita para a Tassi para não sobrecarregá-la, na semana que vem quem vai fazer sou eu. Só que o que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouquinho, porque daí no final das contas eu falo que fui eu que fiz. Não a receita da irmã, eu fiz, e eu posso estar trazendo coisas que não são proveitosas, deleitosas para aquele bolo, vamos dizer assim. Ok? Eu posso colocar talvez mais fermento e o bolo ficar mais borrachento, sei lá. Ou qualquer coisa do gênero, né? Deixar ele mais doce do que o normal. Então, se a receita funcionou, irmãos, sigam, né? Não, segundo o que diz as Escrituras, não há problema em seguir pessoas, muito pelo contrário. Paulo diz assim, sede meus imitadores. O que é imitar? É copiar, irmãos. Mas hoje caímos no mundo onde a necessidade de eu aparecer é maior do que o próprio Deus, porque eu preciso ser diferente de Paulo. E aí o que vem depois de mim precisa ser diferente do Tiago. E o que vem depois do Tiago precisa ser diferente do outro. Não, estamos indo por caminhos errados. A Bíblia diz, se deu certo, copie. Porque todos estamos
fazendo por meio de um só. Amém. De Cristo. Paulo copiou a quem? A Cristo. Nós copiamos a Paulo, porque estamos copiando a Cristo. Se mudarmos, irmão, com certeza quem está sendo representado lá na ponta também já não está com total transparência. Está entendendo, sim ou não, os irmãos? Amém. Amém. E a outra questão, então tem essa questão de voltarmos ao início, né, de tomarmos cuidado realmente com o fato de não adulterar aquilo que já é certo, já é proveitoso, ok? O Everton também falou algo que diz respeito a... Existem muitas pessoas que já acordaram, despertaram, foi ou não foi? Mas assim, só acordaram, só abriu o olho, né? Eu despertei no Senhor, hoje eu tenho uma nova vida, eu sei disso. Os irmãos têm dúvida de que vivem uma nova vida no Senhor? Não, mas saber que tem uma nova vida é diferente de viver essa nova vida. E foi isso que ele ministrou na quarta-feira, né? Há muitos cristãos que realmente receberam a vida de Deus, hoje vivem para Deus, mas as suas atitudes não são de uma pessoa que realmente entendeu que agora ela precisa caminhar com Deus para ter desfrute, deleite de tudo que Deus tem para essa pessoa. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é a falta de interesse por Deus. E esse é o mais grave de todos. Quando nós perdemos o interesse, ou quando a pessoa que deveria aguçar esse interesse nas nossas vidas, para de nos trazer esse interesse. E irmãos, entenda uma coisa, hoje eu tomava banho ali hoje é domingo, então nos domingos eu tomo banho. Só para explicar para os irmãos, porque eu já fui sincero em dizer para os irmãos que eu não gosto de tomar banho. Mas aos domingos eu quebro essa regra, né? Eu não posso quebrar no sábado, por causa do Shabá. Mas no domingo não tem nada a ver, né? Se eu tomar banho no domingo, não vai cair chover na canivete, nem nada do gênero. E eu tomava banho ali e o Senhor realmente ministrava no meu coração de que nós tomamos, embora certo, embora não estamos entregando nada contrário da palavra, mas assim, tomamos um caminho que eu acho que a gente perdeu a prática de interessar as pessoas, ou de despertar o interesse nas pessoas em querer conhecer mais de Deus, saber mais de Deus. Então é isso que a gente vai tratar hoje. Os irmãos vão entender mais, eu joguei aqui por superficial para você entender a logística da coisa, mas vamos ver isso nas Escrituras e que o Espírito Santo ele consiga ministrar no seu coração e despertar esse interesse que hoje talvez eu viva. Eu gostaria muito, irmãos, que vocês tivessem o meu coração, a minha mente. Mas como não é possível fisicamente, que seja espiritualmente, né? Que o Senhor possa fazer de todos nós um só e que saiamos daqui todos realmente assim mexidos e assim maravilhados com o que Deus reserva para nós. Amém, irmãos? Amém. Eu vou no celular aqui. Eu quero compartilhar um primeiro texto com os irmãos. E eu gostaria de convidar a abrir em Filipenses. Capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 29. Acharam, irmãos? Eu vou ler aqui, né? Eu estou usando... Eu nem sei que tradução que eu estou usando aqui. Eu acho que eu fiz uma mescla entre a TB e a João Ferreira, tá bom, irmãos? Então, alguns textos eu peguei na tradução brasileira, alguns textos eu peguei
na João Ferreira de Almeida, porém, então, se a leitura for um pouquinho diferente da leitura dos irmãos, fiquem em paz, porque a gente vai explicar ponto a ponto do texto, tá bom? Só acompanhem aí, talvez uma palavrinha ou outra não encaixe, mas fique tranquilo, a gente vai, o sentido é o mesmo, eu tomei bastante cuidado para que eu não pegasse textos que muda totalmente, né, a ideia, ok? Amém. Então, Filipenses capítulo de número 1, verso número 29, diz assim, e esse texto, é em cima desse texto, irmãos, que a gente vai discorrer todo o assunto de hoje, ok? Porque foi dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, como também sofrendo por ele, pois estão envolvidos na mesma luta que vocês sabem que eu tinha, e na qual ouvem que eu ainda agora tenho. Se há algum encorajamento em Cristo, se há alguma consolação no seu amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguma misericórdia e bondade, então me façam completamente feliz. Eu peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que tenham o mesmo amor um pelos outros e tenham o mesmo espírito e um único propósito. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, hajam com humildade e cada um considerem os outros superiores a si mesmo. Nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, mas também o que é para o bem dos outros irmãos. Amém, irmãos? Amém. Acredito que se não estava assim 100% fiel, pelo menos na tradução que você está usando, deu para entender, estava parecido. Sim ou não? Amém. Vamos entender um pouco esse texto para que a gente possa avançar um pouco e estudar um pouco aqui a palavra do Senhor. O que me chama já a atenção logo no início, e mediante isso eu digo que devemos entrar dentro do assunto em voltarmos ao básico, voltarmos ao início, ok? Precisamos entender uma coisa, irmãos. Agora preste muita atenção no que eu vou falar. Embora nós estejamos aí, acho que esse ano completa 5 anos, falando acerca do reino para muitos irmãos, né? Falando a respeito do Evangelho do Reino, coisa que em muitos lugares ainda, infelizmente, não tem sido propagada essa verdade do reino, né? Onde muitas pessoas ainda nem têm noção do que seria o reino, né? Nem mensuram um pedacinho do que seria o reino, porque a grande maioria dos cristãos, irmãos, a grande maioria dos nossos irmãos em Cristo, pensam muito básico. E, assim, há problema em pensar muito básico, né? Muito raso no que diz respeito ao Senhor, Deus. Não há problema no que se diz respeito a deleites, a recompensas, a desfrute, né? Perdão, não há problemas no que diz respeito à justificação. Mas quando o assunto é deleites, é desfrute, é recompensa, aí há problema. Eu inverti só a questão, né? Ou seja, né? Escute com muita atenção. E entenda onde eu quero chegar. E o Héctor que estava na live, ele vai entender legal essa questão. O Everton também comentou bastante na live de terça. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Depois que aprendemos a questão do Evangelho do Reino, irmãos, e que o que Deus espera de nós é que entendamos o reino, porque a salvação nós já obtivemos do Senhor, ainda que talvez não de forma experimentada, porque para sermos salvos por completo do mundo, precisamos morrer no mundo, ok? Para que a nossa salvação no mundo seja uma salvação completa, precisamos deixar a carne, precisamos morrer fisicamente, né? Mas isso não significa que não somos salvos, né? Não experimentamos a completude da salvação,
Os irmãos conseguem me entender, sim ou não? Sim. Conseguem mesmo? Sim. Tá? Então, somos salvos a partir do momento que cremos em Cristo. É isso que diz as Escrituras, ok? Mas, obviamente, que a completude da obra dará em nossas vidas quando nós morrermos no corpo. Ou seja, aquilo que nos aprisiona nesse estado, nessa esfera natural, ele precisa morrer. Para que, como uma semente, né, uma planta que sai de dentro de uma semente, ela possa ganhar vida depois da morte da semente, a morte do corpo. Nosso corpo, sabemos que é como uma semente, né, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem explicado, né, na palavra. O nosso corpo é como uma semente que carrega o que dentro dela? Vida. Toda semente que ela tem a possibilidade de ser plantada para nascer, ela carrega dentro do grão vida, ok? O grão não é a vida. O grão contém a vida. Consegue entender? O grão, quando eu digo grão, estou falando da casca, a semente. A semente, que é o que nós vemos, não é a vida. A vida está dentro da semente. Mas o que precisa acontecer com a semente para a vida sair? Aquele grão precisa se romper. Aquele grão, aquilo que está encapsulando a vida, ele precisa ser rompido, ele precisa morrer. Aquela figura do grão precisa deixar de existir. E aí a vida que está dentro, ela vai brotar e vai sair e vai viver. Ok? Então assim somos nós. Corpos, sementes que carregam a vida dentro de nós. Quando que a vida vai aflorar? Quando o corpo morrer, a casca romper. Quando for plantado. Os irmãos conseguem entender isso, sim ou não? Sim. Então não é que não temos a vida. É que a casca que contém a vida ainda não rompeu. Como se dá o rompimento dessa casca? Quando o nosso corpo morrer. O espírito e a alma, que é a vida de Deus em nós e a nossa vida em nós mesmos, rompe dessa casca e sai para fora. Obviamente que sai para fora, né? Porque sair para dentro não dá. Ok, irmãos? Até aí tranquilo? Hoje eu tô bom mesmo, né? De português, né? Peraí, deixa eu pegar o fio da meada de novo. Que eu tava falando de terça-feira, eu fui falar do grão e esqueci. Deu até fome nessa hora. Tá falando quanto? Hã? Tá falando com o Everton? Eu tava falando com o Everton, com o Héctor, mas eu perdi aqui agora a linha. Pera aí, irmãos. Volta, Espírito Santo, pra cá. Ô, Senhor. Olha. Não vai pro céu, hein? Bom, enfim. Vamos, daqui a pouco vem. Mas o que eu comentava, irmãos, não voltou. Tá vendo? Que bom. Voltou. E na terça-feira que a gente falava a respeito justamente das coisas mais simples, das coisas mais básicas possíveis. E falávamos a respeito dessa questão do interesse, do pregar o Evangelho. Embora nós tenhamos tudo isso por entendimento, irmãos, a gente caiu numa, vamos dizer assim, usando uma linguagem que os irmãos vão entender, a gente caiu numa vibe, né, em que não voltamos mais ao simples. E, irmãos, começamos a falar muitas coisas a respeito do reino, muitas coisas a respeito desse evangelho, mas que são coisas que não trazem, não despertam interesse nos irmãos. E isso é muito, assim, isso é algo que é muito perigoso. Por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Todos os que aqui se fazem presentes, ou a grande maioria, já ouviram a proposta ou a pregação do evangelho do reino, sim ou não? Sim. Sim. Mas assim, talvez, pegamos uma linha, eu estou falando só talvez, tá, irmãos? Pegamos uma linha até em propagar esse evangelho para as pessoas, onde falamos do reino sem despertar interesse das pessoas em saber, puxa vida, que legal, é isso o reino então? É por isso que eu estou lutando, é por isso que eu estou me dedicando, é por isso que eu estou abdicando a minha vontade para ganhar isso. Então eu vi, ministrando ali na terça-feira, que muitos irmãos, embora saibam o que é reino, não têm noção do que está reservado para eles no reino. Consegue entender, sim ou não? E aí a gente fica preso no seguinte, irmãos, e é esse ponto que eu quero exterminar da vida dos irmãos.
Não que seja um ponto que a gente tenha que deixar de falar, de propagar, mas precisamos mudar a nossa mensagem. E aí que eu voltei, que eu falei que voltou a ideia do que nós falávamos na terça-feira. Porque nós falávamos a respeito de filiação. E nenhum filho, vamos lá, né? Não vou nem falar como eu falei na terça-feira, vou falar de outro jeito para deixar mais fácil aqui para os irmãos. Quem é filho único aqui? Levanta a mão. Só tu, Paulo? Oxi, tem mais? Não? O restante tudo tem irmãos. Ju é filha única? Você não é filha única, Ju? Não, segundo o Everton, eu sou. Tá. Então não. Então Eu não. não soube raciocinar. Mas valeu. Bom, o restante tem irmãos, pelo menos, né? Mas eu acredito que mesmo a Paloma sendo filha única também, ela vai entender o que eu estou falando. Os irmãos, na experiência de vida dos próprios irmãos, que têm irmãos, ok? Irmãos de sangue. A grande maioria, não sei se é só o caso da Júlia, mas acredito que foram criados pela mesma mãe e pelo mesmo pai. Agora, o que explica um irmão que foi criado, ou uma pessoa que foi criada pelo mesmo pai e pela mesma mãe, às vezes ser totalmente diferente do outro que foi criado e educado pelo mesmo pai e pela mesma mãe? Entende? Por exemplo, eu e minha irmã fomos criados pela minha mãe. A criação veio de um único lugar. A fonte, né, que formou o nosso caráter, explicou, ensinou, veio de um único lugar. Agora, o que explica, às vezes, ela ter um entendimento a respeito da mãe e um estilo de enxergar a vida diferente do que eu tenho, sendo que a origem da informação foi a mesma? Onde eu quero levar os irmãos? E agora eu vou começar a levar os irmãos realmente a pensar, ok? Todos acreditamos em Deus como nosso Pai? Sim. Mas vocês concordam comigo que cada um tem um jeito de enxergar esse Deus? Porque não muda, irmãos. E eu não estou falando que é lícito de que cada um enxergue Deus e crê em Deus da maneira que quer. Mas eu estou falando que isso acaba sendo uma ação voluntária ou até mesmo involuntária em nós. Porque Deus, para mim, vai ser algo que talvez não seja exatamente como o Val enxergue. Talvez o Val enxergue um Deus que eu não enxergue, que eu não sou capaz de enxergar, e talvez eu enxergue Deus de uma forma que ele não é capaz de enxergar. Embora ambos creiamos no mesmo Deus, mas talvez Deus, provável, eu digo em todos os aspectos, não é somente na fé aqui, irmãos, de acreditar que Deus é Pai de Cristo, enfim, o nosso Deus, o Criador dos céus da terra, não é isso. Mas eu estou falando num todo, num profundo, né? Oi? Isso, num desenho íntimo, tá entendendo? E aí é que é o X da questão. Quando nós falamos de reino, ok? Eu vi que por muito tempo, quando eu ensinava reino para os irmãos, para alguns irmãos, não só para os irmãos aqui da comunhão, eu via, irmãos, e agora preste muita atenção no que eu vou falar. O ser humano tem muita necessidade de justiça própria, não é de Deus. Quando a gente fala a respeito de qualquer coisa que envolve justiça ou injustiça, irmãos, toca na ferida do ser humano. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui para os irmãos. Todos os irmãos aqui creem que são salvos? Sim. Sim. Mas quando falamos de salvação, mas os irmãos creem que são salvos, os irmãos ficam incomodados com o fato de sermos salvos, independente da obra que nós façamos? Vocês se incomodam com isso? Por exemplo, vocês acreditam que são salvos, sim ou não? Sim. E acreditam que não perdem a salvação, sim ou não? Sim. Vocês se incomodam em saber que uma pessoa que creu também, mas ela não viveu uma vida segundo a vontade de Deus, vocês se incomodam em saber que essa pessoa também é salva? Não porque você entendeu o reino, mas e se eu não tivesse explicado para você que essa pessoa pagaria no milênio? Você se sentiria incomodado ou você se sentiria incomodado, irmão? Sim. Sim ou não? Seja sincero. Sim. Nós cremos que a salvação é independente do reino, sim ou não? Sim. Mas o conforto da salvação para nós
de não nos incomodar que uma pessoa que não viveu uma vida para viver segundo a vontade do Senhor, que ela também é salva, o que nos deixa um pouquinho tranquilos é tipo assim, pelo menos eu sei o reino e talvez eu possa ter mais alegria do que esse irmão que não aprendeu. Então isso me conforta. Sim. Mas irmãos, tomamos caminho errado. Tomamos caminho errado. Por quê? Porque esse negócio de mesmo de ensinar para pessoas que somos salvos, mas em contrapartida haverá punições para aquele que não fez segundo a vontade de Deus, indiretamente apresenta para as pessoas um Deus carrasco, um Deus que pune. Embora nós não entendamos dessa forma, porque Ele não é um Deus carrasco, amém? E Ele também não é um Deus que se alegra em punir. Ele faz isso porque Ele é justo, ok? Mas chegarmos a esse nível de maturidade, de entender que, por exemplo, tal pessoa foi castigada porque ela é filha de Deus, porque ela não fez segundo a vontade do Senhor, entende? Viveu uma vida desleixada, como um cristão desleixado. A gente vai enxergar como justiça. Pô, ele mereceu. Entendeu? Não quis... eu tô aqui, abrindo a mão da minha vida para ensinar os irmãos, mas se meu irmãozinho que está lá só creu e não faz nada para o Senhor, mereceu. É assim que nós enxergamos. O nosso senso de justiça acaba falando mais alto. E quando a gente replica essa mensagem, a gente acaba apresentando para as pessoas, realmente a gente acaba dando margem para pessoas que não têm a maturidade ainda, irmãos, um Deus que ele ama punir. E Deus não tem prazer em punir. É por isso que as pessoas se afastam. Por isso que as pessoas se afastam. Exatamente. A única oportunidade que a pessoa tem de falar de Deus e ela vai apresentar essa face, então as pessoas correm. Exatamente. Mas você concorda comigo, Everton, e os irmãos também, que quando a gente vai ensinar reino para as pessoas, há necessidade da gente falar isso daí? Porque a gente vai tocar no assunto salvação. Para a gente tocar em reino, vai tocar na salvação, não vai? E aí os irmãos normalmente vão perguntar para a gente, então vocês acreditam que uma pessoa que só creu no Senhor Jesus e viveu a vida de qualquer jeito, ela é salva? Se você finalizar falando, sim, ela é salva, e não falar mais nada, o que esse irmão vai ficar te olhando? Vai ficar te olhando assim, mas aí não é justo. Sim ou não? E aí cai na necessidade da gente falar o que pro irmão? Não, mas Deus vai punir esse daí. E o que você está apresentando pro irmão? O Deus que pune. Embora seja justiça, nós entendemos que isso é justiça. Nada mais, nada menos do que justiça. Deus não é injusto. Mas na mente desse irmão, o que entrou? Pune. E esse Deus a gente tem que tomar cuidado em apresentar. Por falta da maturidade nos irmãos. Consegue entender? Qual é o caminho que nós devemos tomar então? O caminho oposto. Por exemplo, e eu tenho aprendido nesses últimos anos, né? Ao invés de eu falar o que Deus vai fazer com a pessoa que não fez segundo a vontade dele, dizendo que o que tem reservado para ela é juízo, é punição, é castigo, eu posso ministrar a palavra no mesmo tanto dizendo que essa pessoa só deixou de ser recompensada. Entende como muda totalmente a visão? Então, por exemplo, eu estou pregando reino e salvação para o irmão Tiago. Aí eu estou falando assim, ó, irmão Tiago, não perde a salvação. Tá, mas aí o cara viveu de qualquer jeito e aí assim, ele vai ser salvo. Irmão Tiago vai, mas toda a riqueza, tudo que Deus tem reservado para a vida dele, todo desfrute, todo deleite, ele não vai tocar, ainda que ele seja salvo. Sabe por quê, irmão Tiago? A salvação não é o destino final, não é o que Deus tem reservado como o último ponto na vida desse filho. O que Deus fez na vida desse filho foi trazer a salvação para que esse filho conheça toda a riqueza de Deus. E o que ele está abrindo mão é de um dia tocar nessa riqueza, ainda que haja salvação na vida dele. Eu não falei de punição. Eu falei que todo benefício que Deus tem reservado para a vida desse irmão, ele perdeu. O benefício, o deleite. Pode falar. Pastor, mas já vivenciei em falar isso, né? Só que, como fala que nós queremos esse senso da nossa justiça.
quando o senhor falou isso, eu penso que, claro que é muito mais antigo, mas isso vem muito até dos católicos romanos, sobre as indulgências, sobre isso. Sim. E a gente carrega isso inconscientemente, né? Então, eu creio assim, sabe, se a gente falar que eu não me baseio na religiosidade, será que a gente não se baseia na religiosidade, sendo que isso é um berço de algo que já foi criado lá atrás e a gente vem trazendo isso para o próximo, né? Então, mesmo falando, né, que ainda se o senhor nos ama, que a disciplina também é um ato de amor, as pessoas também não querem ouvir. Sim. Não, eu quero ouvir, então o senhor vai disciplinar ele, então beleza, então tá certo. Não, mas o senhor quer que ele, né, que ele tenha, não, se a pessoa não quer, então ela tem que pagar o que ela merece. Sim. Mas isso também é um pensamento religioso que veio de lá de trás. Sim. E que nós também nos baseamos nisso. Sim, eu concordo. Mas é algo que a gente precisa mudar. Porque a origem, sim, é antiga. E mesmo nós, né? Aqui, quanto tempo nós falamos de reino, mas bateu. Porque há essa necessidade, principalmente para quem está ouvindo o reino agora, por agora, em saber o quê? Mas não vai ter punição para aquele que não, né? Para aquele que não abdicou da sua própria vida para viver uma vida com o Senhor, não vai ter punição? Né? Punição vai ter, irmãos. Mas assim, nós gastamos, aonde eu quero tocar e onde eu quero chegar, nós gastamos muito do nosso tempo, muito mais do nosso tempo, falando das punições, nesse ponto só que eu quero tocar com os irmãos. Nós gastamos muito do nosso tempo falando de punição, porque de punição a gente entende muito bem, né? E nós não dedicamos o nosso tempo a falar das riquezas. E aí, eu lendo, por exemplo, com um pouco mais de cautela, um pouco mais de zelo as Escrituras, principalmente as cartas paulinas, eu vejo o apóstolo Paulo muito mais preocupado em falar das riquezas do que falar das punições. Não é que não devamos falar das punições, mas parece que a gente fica detido só nesse assunto. E isso faz com que a gente perca a destreza de trabalhar a riqueza de Deus. E qual é o problema, irmãos? Punição não cativa ninguém a servir. Riqueza, sim. Sim ou não? Sim. Porque, deixa eu ver se os irmãos conseguem entender o que eu tô dizendo, a forma que eu estou pensando. Acredito eu, né, que grande parte dos irmãos aqui seguem uma religião ou acreditam em Deus há muito tempo. Né? E já ouviram, né, pregações aí no mundo afora, principalmente o que a gente mais ouve, que é: se você não fizer segundo a vontade de Deus, você vai para o inferno. Já ouviram isso, sim ou não? Sim. É comum isso. Não, Marquinhos, se você não fizer conforme Deus diz, você vai para o inferno. E a pregação qual é? Vai para o inferno, passar umas férias de 30 dias e depois sai? Não. A ideia vai para o inferno e lá fica. A pergunta esse tipo de mensagem vem sendo pregada desde quando? Sei lá eu, irmãos. Tem muito tempo que vem sendo pregada essa mensagem. A pergunta os irmãos que têm pregado essa mensagem, as pessoas que a ouvem, mudou de vida radicalmente? Não, estou com medo do inferno, agora eu vou começar a servir melhor o Senhor. Não, irmãos. Então, se não funciona, a gente precisa mudar a estratégia. Porque se o inferno fosse colocar medo no povo, o povo começar a servir a Deus do jeito que é para servir, irmãos, a gente ia olhar para dentro dos prédios e só ver anjo voando. E não é verdade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, colocar medo não desperta o interesse em ninguém. Pode por um tempo, e talvez por um curto prazo de tempo, fazer com que a pessoa fique detida na obediência. Mas ela não vai ter prazer nenhum em servir a Deus. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Por quê? Porque ela não tem noção do que está reservado para a vida dela. Está entendendo, sim ou não? Ela só age, ela só lida com Deus. O relacionamento dela para com Deus é medo. É um filho que respeita, que tem medo. Medo de ser lançado no inferno, medo de Deus reprovar, medo. Mas ela não chega a entender o que Deus tem reservado para ela. E qual é a coisa boa que então servir esse Deus? Tá entendendo? Então a gente tem que mudar. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente aguça dentro de um cristão
a chama do interesse, parece que não, parece um caminho mais difícil, mas o negócio começa a florescer. Entende? Vou dar o testemunho para os irmãos. Essa semana eu estava lá na cozinha com os funcionários lá na loja, né? Um funcionário que a gente tem, que é o nosso líder lá, o gerente, né? Ele é filho de pastor e ele não tem vontade nenhuma em servir o Senhor. Embora ele voltou, né, a congregar recentemente com a esposa, tem acho que alguns meses ou anos, que ele está agora servindo o Senhor de novo. Mas você vê que é uma pessoa assim que vai porque sabe que tem que ir. Tá entendendo, irmãos? Porque tem medo de perder alguma coisa, que a gente já sabe que é, né? Mas não sente prazer em sair da casa, em levantar e servir, porque ele não tem noção do que tem para ele. Talvez a vida para ele é assim, eu tenho que ir, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que estar no culto de domingo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque senão a minha vida vai estar em jogo, eu vou perder aquilo que Deus tem reservado para mim, que é a salvação. E você vê, já por pensar nessa perspectiva, já traz algo muito perigoso. Porque ele não entendendo o que Deus reserva, ele já começa a enxergar a vida dele como centro. O irmão que se dane, eu tenho que ir no culto, eu tenho que estar lá, porque senão eu vou perder, porque senão eu não vou alcançar. Está entendendo? Não vou perder a salvação. Entende? E a vida é totalmente uma vida reprimida, uma vida com medo, certo? E aí eu conversava e aí tem um outro irmão que também, basicamente desde berço, né, é cristão também, e um outro que acredita em Deus, mas nunca pisou basicamente dentro de um prédio, né, acho que só algumas vezes que foi com a avó na igreja, no prédio da igreja, né, corrigindo. E aí, irmãos, eu estava conversando com eles tal, e aí eles sabem, né, que a gente sabe alguma coisinha a respeito da Bíblia, não, mas tal, e salvação é assim, salvação é assado. E eu falei, cara, o Espírito Santo do Senhor, e foi depois de terça-feira, do que a gente já tinha conversado lá na live, eu falei, estou fazendo errado, o disco tem que virar. E aí eu falava com eles, tal, não, pera aí, então você está me falando de uma pessoa então que se afirma ser salva pela fé, aí ela viveu a vida bagunçada que ela quis viver então, e ela vai para o mesmo céu que eu, ela vai viver a mesma coisa que eu. Falei, não, eu nunca disse isso. Eu disse que ela vai ser salva. Não disse que ela vai para o mesmo céu que você, só disse que ela vai ser salva. Aí você vai aguçando o interesse da pessoa. Não, mas como assim? Foi primeiro que nem para o céu ela vai, irmão, porque essa ideia de que a gente morre e vai para o céu, isso aí é ideia furada, a Bíblia não diz isso, ok? Segundo, eu não disse em momento nenhum que se ela morrer, mesmo que salva, ela vai para o mesmo lugar que um outro que fez a vontade de Deus. Então vamos ter lugar diferente? Eu falei, vai ter lugar diferente, exatamente. Até aí eu não falei nada de disciplina, entende? Vai ter lugar diferente. Não, mas como assim? Não é morreu, vai para o céu? Eu falei, não é assim. Eu falei, Deus tem reservado coisas, irmão. Mais coisas, você não tem noção do que Deus tem reservado. Sabe qual é? Aí eu virei para ele e falei assim, sabe qual é o problema? O problema é que... Aí ele falou assim, cara, mas eu vejo você... Ele falou para mim assim, eu vejo vocês servem com tanta alegria. Eu falei, é porque eu sei que Deus tem reservado. Não é porque eu estou com medo de ir para um lugar e o outro ir para o outro. É porque eu sei o que Deus me tem reservado para mim como filho. Falei, sabe qual é o grande problema, meu irmão? Deixa eu te falar. Falei assim, fecha seus olhos aí. Ele fechou. Trabalhando, irmãos. Falei, fecha o olho aí. Só tira a mão da chapa pra você não queimar, pelo amor de Deus, né? Fecha o olho. Aí eu falei assim, pensa na coisa mais, assim, prazerosa para você, o bem mais prazeroso que você poderia encontrar em vida. Pensa nele. E você me fala daqui a pouco. Pode falar. Aí fechou o olho assim e falou, cara, é o sonho de eu ter, assim, a minha casa e eu construir ela do jeito que eu quero, ter condição assim mesmo, sabe, de fazer do jeito que eu quero. Falei, mas você tem ela desenhada na sua mente? Ele falou, tenho. Eu falei, esse sonho dessa casa, do jeito que você desenhou na mente, ele é algo para a situação financeira que você tem hoje, ele é fácil ou difícil de arrumar? Eu falei, é difícil. Eu tenho minha casa, né, e ele tem realmente a casa dele, mas essa daqui, do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo, é muito difícil. Eu falei assim, e se eu tivesse o caminho para você chegar no resultado e chegar a desfrutar dessa casa, se eu tivesse o caminho
e eu te mostrasse que esse caminho é possível, você faria ou não? Poxa, eu acho que eu faria. Você mostrando um caminho, eu vou fazer. É que hoje a gente trabalha, tenta economizar, mas não vai, cara. Para ter isso aí que eu quero, não vai. Eu falei, mas se eu te mostrar o caminho, te mostrar que é possível. Pô, na hora eu vou fazer. Eu falei, então, é exatamente assim que eu vivo. Eu sei o tesouro que Deus tem reservado para mim. E eu posso te falar que é muito maior do que essa casa. Sabe por que eu sirvo o Senhor com alegria? Porque eu sei desse tesouro e eu sei como chegar nele. O problema de você não servir é porque você não sabia nem que ele existia. Agora, como é que você vai ter interesse numa coisa que você não sabe nem que existe? Tá entendendo, irmãos? Porque se as pessoas ainda têm na mente delas que o tesouro que Deus tem reservado para elas é ser salvo, qual é o interesse que ela vai ter? No máximo só ficar indo nos cultos, nas reuniões para obter a salvação. E quando você falar de reino, o que é reino? Que interesse que eu tenho no reino? Entende? É só uma desculpa, talvez, para colocar aquele que foi desobediente na disciplina, porque o que a gente sabe falar de reino parece que nos dias atuais é só sobre disciplina, tá entendendo? E as riquezas? E os tesouros? E o que Paulo viu? E o que alguns irmãos já viram? Então, irmãos, não dá para a gente tornar o evangelho algo interessante se a gente não mostrar o que é interessante no evangelho, principalmente no do reino. Se você não souber que tem essas riquezas, que tem esses desfrutes, essas coisas maravilhosas, como é que você vai lutar por isso? Para você não faz sentido. Você só pode sentir interesse em alguma coisa que você já tocou, seus olhos já tocaram, sua mão já tocou, pelo menos o olho, né? Ou pelo menos o fazer saber. Aí você vai despertar interesse por algo que você nunca viu, você não tem interesse. Eu também não teria. Os irmãos estão compreendendo, sim ou não? Sim. E a gente precisa despertar esse interesse na vida dos irmãos. Pois não. Um texto, só para complementar o que o senhor veio falando, em 2 Coríntios, capítulo 4, vai dizer assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uau! O Evangelho é glorioso, né? É glorioso. O Evangelho é glorioso. E há pessoas que tiveram seus entendimentos cegados e não conseguem desfrutar de tamanha glória. Conseguem entender, irmãos? Então assim, que o Espírito Santo, e isso tudo foi uma introdução e talvez a gente nem vai acabar no dia de hoje, mas assim, que o Espírito Santo consiga despertar em nós o desejo de conhecer mais do Senhor, mais do que Ele tem reservado para nós. E não ficarmos detidos em saber quem é, quem não é, quem vai, quem não vai. Irmão, isso aí é perder tempo. É perder tempo. Está entendendo? Explicar isso a pessoas é perder tempo. Por quê, irmãos? Até para nós mesmos, a gente precisa voltar lá atrás. Porque assim, irmãos, quanta coisa que tem em jogo, que nós estamos deixando para trás. Porque a gente entrou nesse vício de propagar às pessoas só esse senso de justiça do reino. Mas quais são as coisas que uma pessoa, por exemplo, que fez segundo a vontade do Senhor, o que ela vai conquistar? O que ela vai ganhar? Porque o que a gente tem por resposta na ponta da língua? Uma pessoa que fez segundo a vontade do Senhor, ela tem direito a quê? Ao reino, a galardão. Mas quais são as recompensas? Os irmãos conseguem me dizer quais são essas recompensas? Então como é que você pode ter interesse, irmãos, em algo que você não conhece? É o reino, eu vou ganhar o reino. Mas, irmãos, para muita gente isso aí não tem sentido, não faz sentido. Aí uma das coisas que a gente falava, por exemplo, uma das coisas, porque eu essa semana eu listei várias coisas que a palavra diz que será de desfrute daquele que vencer. Mas uma das coisas, e não foi participante lá do livro de Apocalipse, por exemplo, ao que vencer, né? Uma das coisas que a gente comentava na live, né? Nem todo mundo terá o deleite, o desfrute de ser colocado de pé diante do trono de Deus e conhecer o trono de Deus como ele é. Nem todo mundo terá esse desfrute, esse deleite, uma das recompensas.
A grande maioria das pessoas salvas nem sequer compreenderão tamanha glória que é poder estar de pé na sala real, vendo Deus assentado e Jesus à sua destra. Na sua casa, no seu trono, nem todos terão esse privilégio. Eu digo para os irmãos, talvez é a minoria, da minoria, da minoria, da minoria. Entende, irmãos? Uma das coisas, a gente comentava lá. Se assentar em tronos, a gente sabe que vencedor vai se assentar em tronos, sim ou não? Sim. Mas não são todos. A Bíblia não promete a todos que vencer se assentarão em tronos. E eu acredito que será a minoria, da minoria, da minoria dos vencedores. Não todos. Nós falávamos na terça-feira sobre pelo menos 10 arrebatamentos de vencedor. 10 grupos. Cada grupo com um desfrute maior do que o outro. E se a gente não conhece essas riquezas, irmãos, como passar? Como despertar, gerar um interesse na vida dos irmãos? E uma coisa eu digo, irmãos, uma coisa eu digo. Mundo espiritual é muito sério. E o que plantarmos aqui é o que colheremos lá. E o que isso vai, e no que isso vai resultar, né? No que isso vai trazer de impacto para a vida dos irmãos. Irmãos, hoje em vida, se eu talvez ainda não vivi uma vida segundo a vontade de Deus, por eu estar vivo ainda nesse corpo e a semente, a casca não ter rompido, ainda dá tempo de eu chegar e talvez alcançar o Val que está muito à frente de mim no que se diz respeito ao Evangelho, a corrida do Evangelho, do Reino. A corrida das recompensas, o Val está muito à frente e ele com certeza tem muito mais a se deleitar no Senhor do que eu. Mas como eu estou vivo, ainda há esperança. Irmãos, no dia que o Val morrer e eu morrer, já era. O que tem reservado para ele, tem reservado para ele. Tem reservado para mim, tem reservado para mim. Nada mais vai mudar. Entende? Então tem muita coisa preciosa em jogo. É isso que eu gostaria de passar para os irmãos. Tem muita coisa preciosa em jogo. Amém, irmãos? Então eu vou ler o início do versículo e a gente vai avançando um pouco mais. Eu estou indo bem devagar para os irmãos entenderem. Porque foi dado a nós o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, como também sofrendo por ele. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses. Olha, irmãos, a nós, entenda essa primeira frase. E eu vou dizer para você que já despertou com o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Desperta, irmão, desperta. A nós foi nos dado um privilégio de servir a Deus, não somente crendo em Deus, mas também entendendo que podemos sofrer com Ele. Para quê? Para que com Ele sejamos também recompensados. A grande maioria dos irmãos em Cristo acreditam em Deus e gastam as suas vidas tendo fé somente em crer nele. É errado somente crer em Deus? Não, eu creio em Deus e recebo a vida eterna, sim ou não? Ok? Mas Paulo está falando aqui ao povo aos Filipenses. Temos a dádiva, o privilégio de entender algo a mais. Não viver somente esperando uma vida em fé, em crer em Deus e basta. Não, irmãos. Nós temos o conhecer de todo o sofrimento para que no final haja toda uma recompensa. Ok? Consegue entender isso, sim ou não? Nesse versículo vão vir outras coisas que agora eu vou deixar de lado, né? A gente vai passar por cima aqui. Por quê? Esses irmãos, como o apóstolo Paulo, que entendeu essa questão de, peraí, então, além de crer em Cristo, eu também tenho o privilégio de sofrer por ele e ser recompensado por algo? Sim. Como eu faço isso?
Nós lemos no texto, como? Deixando meus interesses de lado e me preocupando primeiro com o interesse do meu irmão. Deixando tudo aquilo que eu tenho por prazer de lado. É assim que eu ganho as coisas e sofro por Cristo e sou recompensado por Cristo. Os irmãos estão pegando? Esse é o sofrimento que vale a pena, né? Esse é o sofrimento que vale a pena. Exatamente, Everton. Esse é o sofrimento que vale a pena. Ok, irmãos? Os irmãos estão pegando aí? Sim. Outro exemplo que eu utilizei na live, deixa eu ficar de olho na hora aqui, é assim, irmãos. A grande parte dos nossos irmãos cristãos, e talvez até muitos de nós mesmos, acredita que Deus é Deus, sim ou não? Sim. E não tem dificuldade de saber que Ele é Pai. Deus é Pai? Sim. Mas saber que Deus é Pai e conhecer os interesses do Pai são coisas totalmente diferentes. E isso eu já citei muito para os irmãos aqui. A grande maioria sabe que Ele é Pai. Mas a grande maioria só não passa daí. Eu sei que Deus é Pai. Mas morreu aí. Só conhece o registro. Qual é? Só conhece o registro. Não há problema. No sentido, como eu falei, no sentido de salvação não há problema. Precisamos, o primeiro passo é reconhecer que Deus é nosso Pai. Somos feitos filhos de Deus, amém? Mas, só conhecer a isso nos inibe, irmãos, de nos aprofundarmos mais nesse Pai e entendermos o que esse Pai reserva para nós e o que Ele espera de nós. Por exemplo, irmãos, eu dei esse exemplo lá na live. Ó. Meu filho tem 2 anos e 4 meses. Se você colocar, tem 2 Tiagos aqui na sala. Ok? Eu e o Tiagão lá. Né? O Tiaguinho e o Tiagão. Se o Tiagão vier aqui à frente e você perguntar para o Giovanni quem é seu pai, ele vai saber dizer sim ou não? Sim. Os irmãos que conhecem o grau de entendimento. Quem que é o papai? É o moço do fundo ou sou eu? Tá com sono, mano? Quem que é o papai? Ele é o seu papai? Eu sou seu papai? Eu sou seu papai. Então, ele sabe que eu sou pai. Obrigado. O povo da live sabe que você balançou a cabeça, tá, filho? Então, ele não tem dificuldade de saber quem é o pai dele. Dificuldade não. Mas ele não tem noção nenhuma, ainda por conta da imaturidade, do que ele tem por direito, do que eu tenho reservado para ele, do que eu gosto, de como eu gosto. Ele não tem noção. Ele só sabe que o pai é pai. Qual é o grande problema da massa dos cristãos? Eu tenho pai. E o que esse pai faz por você? O que ele reserva para você? O que ele deixou? O que ele vai deixar para você? Sei, ele é meu pai. Papai. Né? Entende, irmãos? Então foi nisso que o apóstolo Paulo basicamente gastou a vida dele toda. Em mostrar para os filhos que assim, ó, não basta você ser filho. Consegue entender? Você precisa entender o que o seu pai tem para você. Você precisa caminhar os caminhos do seu pai. Porque é daí que vai vir toda a sua recompensa, toda a sua herança. O que é o reino? De forma assim objetiva e direta para os irmãos. O reino é a herança de Deus, a recompensa que Deus vai entregar para os filhos. Agora um filho que só sabe que o pai é pai, mas nunca viu o que Deus, nunca tocou naquilo que Deus tem, nem sabe, nem tem noção dos bens que o pai possui, nunca vai desfrutar daquilo que o pai deixou. Os irmãos estão entendendo? Não vai ter acesso. Não tem acesso. Por exemplo, Tiago, se o meu filho, é um exemplo, se hoje eu morro, ele é meu herdeiro. Então, tudo que eu tenho é dele. Vamos colocar, ó, eu vou dar um exemplo para os irmãos com todo respeito, tá? Com todo respeito. Essa semana, se eu não me engano, ontem ou anteontem, minha esposa passou a notícia para mim do WhatsApp que o Silvio Santos faleceu, é isso mesmo? Isso. Então, ele era próspero financeiramente falando ou não? Sim. Eu vou usar o exemplo dele, né? Agora, vamos supor, né, que o Silvio Santos tivesse um filho do tamanho de Giovanni e outros filhos mais velhos.
Os mais velhos acompanharam todos os passos do pai. Sabe quem o pai é, sabe todo o bem que o pai tem, tudo aquilo que ele conquistou e tudo aquilo que ele deixou por herança aos filhos. O mais novo não. E acontece depois do falecimento dos pais, do pai, que os filhos tomam um caminho diferentes. Agora, embora num futuro esse cresça e até saiba por meio de alguma mídia, de alguma coisa, que o pai dele tinha propriedades e bens, jamais, se ele não caminhou com o pai e não viu, né, e não foi revelada a ele toda a riqueza que o pai tinha, irmão, vai ficar só com uma informação vaga. Talvez ele tome parte de uma parte da herança, mas talvez não seja tudo que estava reservado para ele. Consegue entender? Agora, e o filho que caminhou? O filho que caminhou sabe do bem até que a mídia não sabe. Tá entendendo? Porque, não, peraí. Eu tive com meu pai, por exemplo, numa chácara que nem o SBT sabe que meu pai tem. Mas eu sei como filho, eu já tive lá. Então eu vou tomar posse agora desse bem. Porque era do meu pai e passou a ser meu. Tá entendendo? Então, o que é o reino? É a riqueza de Deus, é o distribuir da herança de Deus. Mas como é que o filho vai tomar posse da riqueza se ele não sabe o que ele tem para tomar posse? Entende, irmãos? Então, por isso a gente precisa despertar o interesse nas pessoas, em saber que, assim, irmãos, há uma riqueza deixada pelo Pai, e você precisa ter maturidade para tomar posse dessa riqueza. Os irmãos gostam de assistir filme, sim ou não? Já assistiram uma série, eu assim, até hoje eu sou muito, eu admiro muito essa série. Eu terminei de assistir ela inteira, que é a Sobrenatural. Já ouviram falar, não? Sim. Que é Supernatural? Sim. Dos irmãos, os irmãos Winchester. Sim. Já assistiram ou não? Sim. Nunca assistiram? Essa série retrata bem essa questão de pai e filho. Por quê? Porque logo no comecinho da série, os dois irmãos, eles são caçadores de coisas espirituais. Por isso que é Sobrenatural o nome do filme. Eles têm o conhecimento desse mundo sobrenatural e eles caçam demônios, espíritos malignos. Depois, numa parte da série, começa a aparecer anjo também. É bem legal, né? E no comecinho da série, um dos irmãos, que é o irmão mais novo, foi viver a vida do jeito que ele achava que era certo. Ele foi fazer faculdade, ele saiu do mundo de caçar, que eles chamam do negócio da família, que é o legado, né? Vem vindo de avô, passou para o pai passou para os filhos, entende? E aí ele fala, não, essa daí não é a vida que eu quero para mim, eu quero fazer faculdade, eu quero ser um menino normal. E quando o primeiro episódio, que é o episódio piloto, ele está na universidade, com os amigos da universidade e tal, e aí ele está num cômodo com a namorada dele, dormindo, o irmão vai visitar ele, o irmão todo ardiloso, entra na casa sem fazer barulho, porque eles eram assim, né, acostumado em fazer coisas assim, essas gambiarras, assim, sabe, entrar e ninguém vê que a pessoa entrou e saiu e tal, e os irmãos começam a brigar ali na casa, e aí o irmão mais velho fala assim, para o irmão mais novo que tá tocando a vida do jeito que quer, eu vim pedir sua ajuda. E aí o irmão mais novo liga ante mim e fala assim, pô, pra você tá vindo aqui, porque faz anos que a gente não se vê, você tá vindo aqui, aconteceu alguma coisa muito grave. Ele fala assim, o papai sumiu. Ele foi caçar um espírito lá e não vi mais ele. Me ajuda, você precisa me ajudar. E aí eles começam o desenrolar do filme a partir de então. E o interessante é o seguinte, o irmão mais velho caminhou com o pai. E você vai ver em episódios atrás de episódios, o irmão mais novo falando tal coisa, o mais velho, não, nosso pai não iria por aí não. Olha que interessante. O mais velho fala assim, não, isso não seria a atitude do meu pai. Não, como assim? Não, o papai deixou você usar essa arma. Deixou, eu caminhava com ele, era assim, eu aprendi com meu pai. E o mais novo, o que ele tinha de informação era até o dia que ele abandonou a família, para viver a vida dele. O mais velho sabe, conhece tudo que o pai pensa, como o pai pensa, onde o pai ia, porque ele viveu uma experiência com o pai até o sumiço do pai. O mais jovem viveu um tempo e depois tocou a vida. E dali para o tempo que ele viveu, que foi a parte, né, da parte adulta da vida dele, ele basicamente perdeu essa experiência para com o pai. E aí o pai morre. E assim, numa parte da série, o pai acaba morrendo.
E para esse que reviu o pai, né, ele até acaba revendo o pai em alguns episódios lá, mas para esse, o conhecer do pai, para esse eu digo mais jovem, tá, irmãos? Não mais velho que caminhou com ele, mas o mais jovem, para esse, a revelação por completa do pai só se deu por meio do diário que o pai deixou. A experiência toda ele perdeu. E aí ele começa a ficar até cego, ele quer ir atrás, ele quer entender, ele quer honrar o pai, mas o mais velho está a 10 passos à frente. Porque ele viveu toda a experiência com o pai, ele não perdeu nenhum segundo. Tá entendendo, irmãos, onde eu quero chegar, sim ou não? Sim. Então, realmente, se a gente não conhecer a Deus, o que Ele reserva para nós, o que Ele tem para a gente, quais são as riquezas, isso tudo vai ser deixado de lado. Isso tudo vai ser perdido. E, irmãos, depois não há possibilidade de resgate, não há possibilidade do céu, não é um lugar de repescagem para ninguém, vamos dizer assim, né? Quando a gente deixar essa vida, não, agora Deus vai sentar, vai colocar você no colo e vai falar assim, olha filho, vamos trabalhar agora, vou ensinar para você. Não vai ser assim não, irmãos. Entende? Há muita riqueza, há muita coisa para que a gente possa tocar, muita realidade, né, de tesouros que a gente precisa entender para a gente poder se dedicar e tocar. Ok, irmãos? Abra sua Bíblia rapidinho lá em Atos, capítulo 20, verso 32. Ou melhor, não, segura, se você já abriu em Atos, deixa aí, mas vai primeiro para Hebreus. Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1. Vou mostrar Bíblia para os irmãos e para os irmãos entenderem, né? Abriram aí Hebreus 12, 1? Amém. Vamos ler então. Portanto, também nós, visto que temos ao redor de nós tão grande número de testemunhas, pondo de lado todo o impedimento e o pecado que nos apega, olha aqui, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, tem uma carreira proposta por Deus. E essa carreira, né? Vamos dizer assim, essa aventura foi colocada aqui pelo autor de Hebreus, que eu também acredito ser, né, em sua essência, o amado apóstolo Paulo, e talvez também, né, a participação de Lucas. Nós temos aqui, irmãos, eles dizendo, há uma proposta, ou melhor, há uma carreira, e uma carreira tal que foi proposta para que nós possamos correr, para ganhar, para vencer. A pergunta é, o que eu encontro quando eu chegar no final? Olha como a gente está travado, irmãos. Agora vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 32. Atos 20, 32. Isso. Tiago, é bacana que o Hebreus 12, o 2, ele fala também que até Jesus suportou a cruz por conta da recompensa. Então, quão grandioso é, né? Exato. Ele não fez à toa. Sim. Né? Embora tenha sido um ato de amor, graça, bondade e misericórdia, mas Jesus sabia da herança do Pai. Ele suportou. Por quê? Porque quando você sabe o que espera, irmãos, no fim, você suporta. Tá entendendo? É um exemplo, irmãos, ó. Eu acho que o tempo não vai dar. Vamos ler o Atos aqui, e aí eu já meio que vou partindo para o encerramento, porque senão a gente vai falar mais nos próximos domingos. Venham, tá bom? Atos 20, 32. Leia comigo aí. Os irmãos acharam? Sim? Amém. Ó, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a sua palavra graciosa,
que tem poder, poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Há uma herança, irmãos. E isso vai vir por meio do Senhor, da graça do Senhor e da sua palavra, que nos edificará, ok? A palavra de Deus nos edifica e nos coloca no caminho, né, nessa proposta dessa corrida, para que tomemos posse da herança. Amém, irmãos? Amém. Outro texto. Gálatas 4. Verso 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que um herdeiro é menor, eu digo menor de maturidade, de idade, em nada se difere de um escravo, ainda que ele seja o senhor de tudo. Consegue entender, irmãos? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui ao povo de Gálatas? Se o herdeiro é menor, não tem maturidade, ainda que ele seja dono de tudo, ele não tem noção. Ele não tem noção, ele não tem desfrute disso tudo. Consegue entender? Volto a usar o exemplo do meu filho, Giovanni. Ele é herdeiro do que eu tenho, sim ou não? Sim. Mas eu morrendo, ele não tem noção de que, por exemplo, morri hoje, né? Que seja para a glória do Senhor, né? Não, a partir de amanhã, beleza, eu tenho todo o patrimônio do meu pai, é meu também. Ele não tem noção, ainda que ele seja dono. Entende? Então ele se coloca na posição de escravo. Ele é como um servo qualquer, que precisa ganhar maturidade para tomar posse dos bens adquiridos. Mas ele está sob tutores, verso 2. Curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então, quando ele tiver maturidade, ele toma posse da herança, recompensa. Ok, irmãos? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Depois o texto vai desenrolar lá, eu vou deixar para o próximo domingo. Certo, irmãos? Certo? Amém. Quando nós temos interesse pelo Senhor, nós começamos a ver as coisas totalmente diferentes, irmãos. Tudo. Esse jovem, só um último testemunho, tá, irmãos? Esse jovem, que eu pensava ser o jovem mais difícil ali, né, no meio dos 3 que fazem parte lá da nossa equipe da cozinha. Puxa, 2 já são meio praticantes de ir no culto e tal, mas esse terceiro, ele é fissurado em videogame, irmãos, é fissurado. E ele joga muito bem, até falei pra ele, cara, você devia investir em você mesmo, você fica gastando dinheiro, né, comprando os negocinhos lá, né, nesses aplicativos para jogar, ele joga profissionalmente, ele joga muito bem, os joguinhos lá dele lá. Falei, cara, entra em campeonato, eu falo uma renda com isso aí, né? E aí eu pensando, eu falei assim, olha como o Senhor ele é. Quando a gente pega interesse por Deus, a gente não tem dificuldade de lidar com ninguém, a gente começa a viver como Paulo viveu, né? Pro prisioneiro me fiz prisioneiro, pro judeu me fiz judeu, certo? Pro doidinho eu me fiz doidinho, para ganhar o doidinho. Sempre a intenção era essa. Para ganhar ele, eu basicamente conversei a conversa dele. E na hora, irmãos, eu tava falando ali, e aí eu cheguei e falei assim, eu falei o nome dele, eu falei, filho, deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de filme? Ele falou, gosto. E aí a gente já tava falando a respeito das coisas do Senhor. Eu falei, cara, e tem uns filmes que tem uns jogos animal também, né? Tipo, filme, jogo, eu sei que caminha, né? Tem muito filme que virou jogo e tal. Eu falei, tem um que eu gosto muito, cara, assim, também sou apaixonado, não sei se os irmãos já assistiram, Crônicas de Nárnia. Sim. Já assistiram, gosta? Sim. E Senhor dos Anéis? Sim.
Gostam também? Já assistiram? Vocês sabiam que esses dois filmes, e quando vocês assistirem, não sei se vocês tinham esse entendimento, mas quando vocês assistirem, porque mudou o meu, o autor do Crônica de Nárnia é C.S. Lewis, cristão. A Crônica de Nárnia foi o rasgar do coração de C.S. Lewis para mostrar tudo aquilo que ele tinha entendido como a fé cristã. A história do leão, né, dentro do armário, porque o leão representa ali o reino, e ele tinha uma noção de reino que vocês não têm noção. Ele usou o filme para colocar para fora, foi a forma que ele colocou em falar de salvação, em falar de reino, ele era um cristão. E ele, detalhe, basicamente a família, eu fui atrás, quando você se interessa pelo Senhor, você vai atrás dessas coisas, irmãos, é isso que eu quero dizer, entendeu? E a história do Lewis é muito interessante, porque ele veio de uma família cristã, mas na parte da vida dele, quase toda, foi ateu. Ele deixou de crer no Senhor. E ele foi convertido por um amigo de faculdade, um amigo de caminhada também, que é John Ronald Tolkien, que foi ele é o cara que escreveu O Senhor dos Anéis. E o filme Senhor dos Anéis também retrata o mundo, o reino, o mundo espiritual, todas essas coisas. E Tolkien começou a evangelizar o Lewis ao ponto que o Lewis terminou a carreira dele, a história de vida dele. Daí ele escreveu Crônicas de Nárnia, porque foi o retorno dele para a religião cristã. Tem um vídeo do mestre Daniel que ele explica. Ele explica? É. Eu estou para assistir esse vídeo, eu não consegui assistir ainda, sabia? Eu assisti. E esses amigos, né? E você vê, ele voltou para a fé cristã, cara. A fé que a família dele era cristã, do Lewis. E ele saiu do ateísmo e veio para o cristianismo, né? E morreu como um cristão, um teólogo, um cara muito para frente, que aí escreveu livros como Crônicas de Nárnia é um dos filmes conhecidos, né? E livros conhecidos do Lewis. Mas ele tem muitos livros, muito livros. Na loja mesmo a gente tinha muitos livros do Lewis. E o próprio Tolkien também, com O Senhor dos Anéis. E aí eu falei falava pro Mateus, né? Porque ele crê em Deus. Ele não é ateu, já tem um ponto positivo. Eu falei, cara, se você jogar o jogo e assistir um filme na perspectiva de que isso está falando a respeito de Deus, você vai pirar, hein? Sério que está falando a respeito? Eu falei, sim. Conta a história de um coração de um irmão que encontrou esse meio para poder falar. Através do quê? De personagens, de coisa. Ele falou, uau. Ele começou a lembrar de uma cena, ele lembrando. Então é por isso que naquela parte do filme, do jogo, acontece isso. Será que ali é tal coisa? Eu falei, pronto, despertei interesse nele. Pegando um caminho. E não falando de coisas privadas, que Deus vai castigar, que Deus não, irmãos. Quando a gente se interessa pelo Senhor, a gente começa a ver o mundo de forma totalmente diferente. Um filme, a gente vai pesquisar, não, mas que filme é esse? Ele tem uns traços meio diferentes aí. Né? Vou saber quem é o autor. Pô, legal, é um autor cristão, o cara, ele colocou essas coisas aí para que a gente pensasse, então legal, vou usar. Muita gente gosta de filme. E a galera lá, na hora que eu falei, falou, sério que Crônicas de Nárnia? A gente é, cara, fissurado em Crônicas de Nárnia. Eu falei, então deixa eu te ensinar o que o cara quis explicar com esse filme. Não, vamos querer saber então, velho. Vamos querer saber. Fala da ressurreição. Exato. É muito Fala louco. dos escolhidos que vão vir. Exatamente. A Samanta é fãzaça também, tá vendo? Amém, irmãos? Então é esse interesse que a gente tem que ter. Não interesse só de, não, vou ir, vou escutar uma palavra, vou falar que salve, perde, né? Isso aí não desperta interesse em ninguém, irmãos. Mas apresentar um mundo que talvez está, sabe, oculto diante dos olhos de muita gente. Fala, cara, que top, velho. É assim, então eu posso aprender Bíblia assistindo filme? Pode, velho. Né? Não que você vai passar a vida inteira assistindo filme só para aprender o Senhor. Mas você pode pegar experiências de pessoas que leram, se tornaram teólogos e decidiram ilustrar isso talvez através de um filme. Nossa, então ser crente, ser cristão não é tão chato? Não é mesmo. É chato para quem não aprendeu ainda a conhecer a Deus na sua profundidade. Pode falar, Sérgio. E nas duas sagas, é que eu gosto, e nas duas sagas, eles estão em busca também do reino de paz, mas também eles buscam com muito esforço a espada, e que representa lá que é a palavra. Sim. Que é a única coisa que consegue, tipo assim, derrubar tal personagem ali. Sim, é uma espada especial. Uau! Se você não assistiu, assista, irmãos. Eu fui falando a cena para os irmãos, eu falei, vou te mostrar uma cena. Aí eu falei um pouquinho de umas cenas também de Crônicas, falei umas cenas do Senhor dos Anéis que eu lembrava na mente.
caraca, mano, que coisa louca, é assim? Eu falei, é assim. E foi despertando o interesse deles perguntarem outras coisas e outras coisas. Quando a gente foi ver, eu desci, né, amor, na hora do almoço, eles falaram, vou deixar o almoço, vou subir. Eu desci, acho que era umas 11h30, mais ou menos. Quando eu me dei por conta, a gente tinha que vir para Atibaia. Eu falei, irmãos, eu preciso subir. Era 4h30 da tarde, eu tava ali falando de Bíblia, de filme, de jogo, de tudo, entendeu? Uma das coisas que é interessante também no filme é que à medida que eles vão crescendo, porque começa com as crianças, né? Sim. Eles vão crescendo e eles começam a ver o leão maior, né? Sim. E uma que não Já muda, exato. E uma que não crê. Sim. É muito bom, irmãos. Se vocês não tiveram curiosidade, pesquisem. Pode pesquisar. Né? Pesquisa a história um pouco do Lewis, pesquisa a história do Tolkien. Vocês vão ver que eram pessoas que realmente quiseram passar, deixar uma coisa bem bacana pra gente. A gente vê que não é um filme qualquer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Algum irmão pode ajudar com a distribuição dos envelopes? Eu gostaria de avançar, né? A gente vai para essa outra esfera da reunião de hoje. Marquinhos. Ei, irmão Marquinhos. Glória a Deus pela sua vida. Agora você falou, né? Marquinhos. Marquinhos. É Marquinhos. Hã? Glória a Deus. Oi. Papai, Oi. o dinheiro tá no carro. O dinheiro tá no carro? Pega, né? Você não vai entregar o envelope vazio, né? Vai? Não. Ah, bom. Você pega depois o dinheirinho? Pior que a carteira do pai ficou no carro também. É, e quer que eu distraia? Não, depois você pega. Pega. Tá bom. É. Mas não rasga o envelope. Irmãos, nós vamos falar mais a respeito dessas coisas e eu vou depois, a gente vai gastar um tempo falando dessas recompensas, dessas riquezas, né? Hoje foi só para os irmãos entenderem que tem coisa grande, né, do Senhor reservado aos filhos, irmãos. E eu creio que todos aqui que se fazem presentes são filhos de Deus. E se é filho, irmão, quem sou eu para te privar de toda a recompensa do Senhor? Quem sou eu para inibir com que você e fazer com que você não chegue a conhecer das coisas que Deus tem reservado? Nem eu tenho noção de tudo aquilo que Deus tem reservado, mas uma coisa eu tenho dentro do meu coração, irmãos. Sabe alguns vazios que tomam a nossa alma? Sabe vazio? Digo talvez de respostas, sabe? Talvez de imaginar mesmo como realmente vai ser aquele grande dia, ou o que realmente tem reservado, qual vai ser a sensação, sabe? De conhecer Deus como Ele é, sabe esses vazios? Eu enxergo tudo isso como parte da riqueza de Deus. E até coisas que eu não consigo explicar, irmãos, mas que eu sei que são reais. São coisas que me motivam a prosseguir. São coisas que me motivam a eu deixar de lado a minha vontade de servir os irmãos, porque eu não tenho talvez noção da alegria que é poder tocar na riqueza, no tesouro do Senhor. Tá entendendo? Porque talvez para muitos irmãos falem assim, igual você comentou aí, vai ter irmão que vai conhecer o trono de Deus onde ele é, vai ter irmão que não vai conhecer, mas quem importa conhecer o trono de Deus? Irmão, talvez só esse conhecer, essa glória experimentada, como o Everton falou, preencha vazios que, assim, irmãos, sejam de um poder e de uma alegria inexplicável. Tem alguns textos que eu vou compartilhar com os irmãos na semana que vem, que fala exatamente disso, a exultação de uma alegria, ou seja, a alegria extrema, algo que a gente não pode nem imaginar, mas que Deus tem reservado para nós. É difícil até de explicar, mas está lá. E saber que isso que isso vai ser privado
né, por conta da cegueira do entendimento da grande maioria dos cristãos, isso me deixa muito entristecido, irmãos. Porque é saber que tem pessoas que não sabem o tamanho do Deus que elas servem e o tamanho das coisas que Ele preparou para nós. Estão detidos ainda em coisas ainda que não... sabe? Eu estou indo atrás disso daqui e Deus reservou coisas tão grandes, irmãos. Coisas tão maravilhosas. Gera esperança. Gera esperança. Você fala, uau, vai valer a pena todo o tempo que eu dedicar da minha vida. Porque eu quero tocar lá, eu quero chegar lá. Entendeu? Vai valer a pena, vai valer a pena. Amém, irmãos?